A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos hoje a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Sexto dia. As máximas de Jesus Cristo. Contra o espírito de satisfação dos próprios instintos, de sensualidade e de egoísmo, que os mundanos cultuam como regra absoluta de vida, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo nos ensina a pureza de coração, a misericórdia e a paz, confortando-nos nas perseguições do mundo com as promessas da visão de Deus, da filiação divina, da posse do reino eterno. Figuro-me entre os que ouvem a palavra de Jesus na montanha das bem-aventuranças, minhas mãos nas mãos de Maria, e em cujo rosto vejo espelhar-se a plena realização das divinas promessas. Divina Mãe do Bom Conselho, prendei-me junto de vós, para que na vossa presença não ouse seguir minhas inclinações egoístas, mas antes ouvir e pôr em ação as bem-aventuranças da pureza e da misericórdia. Primeiro ponto. Bem-aventurados os puros de coração. Aos olhos do mundo, a pureza é impossível. E os mundanos a rejeitam em nome da natureza, da ciência, da arte. E aceitam todas as consequências, tornando o ambiente do mundo uma perpétua ocasião próxima de pecado. Nas casas, nas ruas,
nas salas de diversões, nas mostras de arte, nos insidiosos meios de comunicação. Não querem frenar seu instinto de prazer sensual. Antes, eles dele fazem objeto de uma falsa ciência psicológica. E por isso o mundo é uma treva amarga e sórdida. Infelizes, porque a palavra eterna de Deus anunciou, ao invés que são bem-aventurados os que têm puro o seu coração, sua alma, seu corpo, sua vida. Sim, é preciso força sobrenatural. Não pode haver continência se Deus a não der. Sem embargo, a ninguém é recusada a essa graça. Pedi e recebereis, batei e vos abrirão. A promessa da bem-aventurança, verão a Deus. Porque tem o coração livre, porque tem o coração simples, e veem a Deus no céu, não só, mas na terra também, em todos os acontecimentos, em todas as pessoas, nos amigos como nos inimigos, nas coisas na natureza, nas aves do céu, nos lírios do campo. Ó, a felicidade do coração puro. Segundo ponto, bem-aventurados os misericordiosos e os pacíficos. Para o espírito do mundo, a misericórdia é imoral e são indignos de existir aqueles que não sabem viver em guerra. Profundamente radicado em nós, o instinto de nosso egoísmo leva-nos a fechar nosso coração ante as misérias dos nossos irmãos, a recusar perdão e a pugnar acremente pelos nossos direitos, a fechar os olhos ante as injustiças sociais, marginalização e opressões clamorosas. Mas a sabedoria encarnada nos revela outros caminhos e nos orienta para a misericórdia e a paz. Filhos de Deus, havemos de ser como nosso Pai, que tem grande misericórdia, abundante redenção e tesouros imensos de doçura e de bondade. Acolher sempre, perdoar, esquecer as ofensas, compadecer-se da pobreza, da enfermidade, da miséria moral, rezar pelos abandonados, ampará-los, defendê-los, sufragar as almas do purgatório. É a ternura divina do coração do Mestre que passa mediante a bênção de Maria para o coração dos fiéis discípulos, penhor da misericórdia que encontrarão no limiar de sua eternidade. Na consagração, vão entregar a Nossa Senhora também o valor satisfatório e impetratório de minhas boas ações, todas. Exercer-me, assim, no hábito e virtude da misericórdia, para encontrar misericórdia ante o meu juiz. Terceiro ponto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Para assegurar a tranquilidade, a própria fama e haveres, os do século recorrem a todas as armas, ainda mesmo as ilícitas da fraude, calúnia, venalidade, opressão. Porque o mundo julga que a felicidade é não sofrer perseguição e opróbrio. Não assim, o Espírito de Jesus, ele foi perseguido e profetizou a seus discípulos que o seriam também. Porque a obediência fiel às leis de Deus
na vida individual, na vida social, na vida profissional, a constância ao bem, o bom exemplo, malgrado todos os respeitos humanos, a defesa intimorata dos direitos de Deus, da Santa Igreja, dos marginalizados e sem voz, tudo é causa de perseguição, por vezes feroz e sangrenta. Mas se os mundanos querem, por paga de sua tranquilidade criminosa, o gozo da terra, os fiéis de Jesus, em troca das perseguições, terão o reino dos céus. Consagrado a Maria, serei perseguido mais que os outros, porque sendo Maria a mãe dos vivos, a todos os seus filhos entrega pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Cristo. Mas a cruz me levará à luz eterna. Mãe puríssima, Mãe de misericórdia, quero amar-vos tanto que meu coração me faça semelhante a vós, em vossa inefável pureza, em vossa maternal misericórdia. Como vós, então, verei a Jesus. Como vós ouvistes toda a vossa existência, dia e noite, no trabalho e no repouso, na alegria e na dor, no presépio, no lar, na via sacra, no Calvário. Fechai meus olhos para que não vejam as loucas vaidades do século e abri-os somente para os encantos da humanidade de Jesus, para a beleza de vossa face querida, e que a vossa misericordiosa bondade para com este mísero filho vosso, ensine-me a ter para com o meu próximo o amor, a mansa caridade que me fará deveras filho de Deus. A misericórdia é perfume que exala no lírio da pureza, como o coração imaculado de Maria é doce, tão todo o coração virginal. Em ti a misericórdia, em ti a piedade, em ti a magnificência, em ti se soma tudo quanto na criatura existe de bondade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens. Arrastar-vos-ão para os seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servirdes a eles e aos gentios de testemunho. E quando vos levarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque não sois vós que haveis de falar, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. E um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e lhes darão a morte. E vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de correr as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre,
nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se ao pai de família chamaram de Beelzebu, quando mais aos seus domésticos? Não os temais, contudo, porque nada há de oculto que não venha a descobrir-se, nem segredo que se não venha a saber. O que eu vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que ouvis pelo ouvido, publicai-o pelos telhados. E não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes o que pode lançar ao inferno, tanto a alma como o corpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da imitação de Cristo. Proveito das adversidades. Bom é que de tempos a tempos nos sucedam coisas adversas e venham trabalhos, porque fazem recolher o homem dentro de seu coração, para que, conhecendo que vive em desterro, não ponha a sua esperança em coisa alguma do mundo. Bom, é que padeçamos algumas vezes contradições e que os homens pensem mal ou pouco favoravelmente de nós, ainda que façamos bem e tenhamos boa intenção. Estas coisas de ordinário nos ajudam a ser humildes e nos defendem da vanglória. Por que então melhor buscamos a Deus por testemunha interior, quando exteriormente somos desprezados dos homens e pensam mal de nós? Por isso deverá o homem firmar-se de tal modo em Deus que lhe não fosse necessário buscar muitas consolações humanas. Quando o homem de boa vida é atribulado ou tentado ou combatido de maus pensamentos, então conhece ter de Deus maior necessidade, experimentando que sem Ele não pode fazer coisa boa. Então se entristece, geme e pede ao Senhor o livre dos males de que padece. Sente que se lhe dilata a vida, deseja que se lhe apresse a morte para ser desatado das prisões do corpo e ir unir-se com Cristo. Conhece também que não há nem pode haver no mundo perfeita segurança, nem paz completa. Meditação de Montfort. Efeitos maravilhosos da divina sabedoria. O maior prazer desta beleza soberana é de comunicar-se, porque é naturalmente amiga do bem, sobretudo do bem da criatura humana. E por isso busca almas dignas e se expande nelas. Esta comunicação da sabedoria eterna é que faz os amigos de Deus e os profetas. Outrora ela entrou na alma do servo de Deus Moisés e lhe comunicou uma luz abundante para ver grandes coisas e maravilhosa força para obrar milagres e alcançar vitórias. Quando entra numa alma, a divina sabedoria consigo traz toda a sorte de bens e comunica riquezas inumeráveis. Entre uma infinidade de operações que a sabedoria realiza nas almas, muitas vezes de maneira tão secreta que a mesma alma não percebe. Eis algumas das mais comuns.
A sabedoria comunica seu espírito de luz à alma que a possui. Desejei e me foi dada a inteligência. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Espírito sutil e penetrante, mercê do qual um homem, a exemplo de Salomão, julga tudo com grande discernimento e grande penetração. Ela comunica ao homem a grande ciência dos santos e as outras ciências naturais, mesmo as mais impenetráveis, quando convenientes. É nessa fonte infinita de luzes que os maiores doutores da Igreja, entre outros santos Tomás de Aquino, como se deduz de suas palavras, foram beber estes admiráveis conhecimentos que não são áridos, estéreis e indevotos, mas antes luminosos, operantes, cheios de unção e de piedade, que tocam o coração, esclarecendo o espírito. A sabedoria não dá somente ao homem luzes para conhecer a verdade, senão ainda lhe transmite capacidade singular para a fazer conhecida dos outros. Porque a divina sabedoria é uma palavra na eternidade e no tempo. Ela falou pelos profetas, pelos apóstolos e há de falar até o fim dos séculos pela boca dos a quem ela se tiver dado. Mas as palavras que a divina sabedoria comunica não são comuns, naturais e humanas. São palavras divinas, verdadeiramente o Verbo de Deus. Palavras fortes, tocantes, penetrantes, que partem do coração daquele por quem ela fala e vão até o coração do que ouve. A sabedoria eterna, objeto da felicidade e complacência do Pai Celeste, alegria dos anjos, é para o homem que a possui o princípio das mais puras e doces consolações. Dá o gosto das coisas de Deus e faz perder o gosto das criaturas. Rejubila o espírito pelas suas luzes, derrama no coração uma alegria, uma paz e uma doçura inefáveis, ainda entre as tribulações mais rudes, segundo o testemunho de São Paulo. Estou inundando de alegria no meio de todas as tribulações. Quando a sabedoria se comunica a alguém, dá-lhe todos os dons do Espírito Santo e todas as virtudes em grau eminente. Uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade abrasada, temperança equilibrada, consumada justiça, força invencível, bondade perfeita, religião esclarecida, profunda humildade, doçura encantadora, obediência total, mortificação contínua e oração sublime. Enfim, como nada há mais ativo que a sabedoria, ela deixa estagnar na tibieza e na negligência os que gozam de sua amizade. Ela não deixa estagnar na tibieza e na negligência os que gozam de sua amizade. Inflama-os, inspira-lhes grandes cometimentos para a glória de Deus e a salvação dos irmãos, para experimentá-los e os tornar mais dignos dela. Proporciona-lhes grandes combates, provocações e contradições de toda parte dos inimigos, dos próprios amigos e parentes, mas a aflição será leve e grande a recompensa, porque Deus os experimentou e os achou dignos.
Experimentou-os como ouro no cadinho e os recebeu como hóstia do holocausto. E repousará olhares de bênção sobre eles, quando chegar o tempo. A sabedoria os protegeu contra os inimigos, defendeu-os dos sedutores, induziu-os em rude combate para que se tornassem vitoriosos e conhecessem que a sabedoria é a mais poderosa de todas as forças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.